Segundo bloco do Fluminense Debate e voltamos com um tema inédito, talvez polêmico, mas não menos divertidíssimo. Pela primeira vez na história, o Fluminense foi honrado com uma atuação fabulosa, não de Edinho, a quem já citamos aqui com muita honra, mas de Marcelo Lima Henrique. Acreditem, o Fluminense não foi garfado numa partida da Taça Guanabara de 2012. Marcelo Vieira, comente sobre Marcelo de Lima Henrique, fale da arbitragem, o nervosismo dos vascaínos, se foi exacerbado ou não, e como isso interferiu na condução da partida. É bom até para deixar claro, porque no último bloco eu falei que o Fluminense foi ajudado. Foi ajudado não, é porque a gente já está tão acostumado a ser prejudicado que ser ajudado é não ser atrapalhado. E ontem, ao menos, o Marcelo de Lima Henrique, de fato, não atrapalhou a atuação da equipe tricolor. Sérgio Trigo, acompanha o relator? Não acompanho. O Flamengo de Lima Henrique, ontem, ele teve uma atuação... Marcelo, né, de Lima, desculpa, confundi o nome do rapaz. Ele teve uma atuação decente, que é o que se espera de um árbitro de futebol. E aqui cabe fazer um elogio ao nosso presidente, que eu tenho informações que o Peter agiu nos bastidores. Exato. Pelo que eu fiquei sabendo, e aí algumas fontes podem confirmar isso, houve uma conversa com o Rubens Lopes o fato é que o Fluminense não pode investir da forma que investiu e ser prejudicado seguidamente dentro de campo. Nós já vivemos isso em épocas anteriores e pela primeira vez o Fluminense se posicionou, foi à imprensa, falou o que tinha que falar, agiu da forma que tinha que agir. O resultado é que depois que o Fluminense fez o que tinha que fazer, a coisa se normalizou. Nos últimos jogos a arbitragem foi normal. Houve um problema no jogo com o Botafogo na semifinal, houve de fato um pênalti, o goleiro do Botafogo se adiantou, mas até aí, perto do que vinha acontecendo, que era escandaloso, a coisa está dentro do minimamente aceitável. Então, mais uma vez aqui, um elogio e um agradecimento à nossa diretoria que agiu com veemência, protestou com veemência, é isso que se espera de uma diretoria de clube. E parabéns ao Flamengo de Lima Henrique. Eu acrescentaria ainda o seguinte, de todas as partes envolvidas nesse processo, a dirigência do Fluminense, a figura do presidente Peter Simonsen, eu deixaria também registrado o meu parabéns à torcida do Fluminense, as pessoas que se mobilizaram nas redes sociais contra aquele verdadeiro descalabro que estava sendo feito contra o Fluminense, inclusive repercutindo através de petição pública. Houve uma mobilização muito intensa e isso, sem dúvida, colaborou para esse princípio de moralização na arbitragem que nós conseguimos ver agora nas partidas finais da Taça Guanabara. Cristiano, os vascaínos reclamaram muito da arbitragem do Marcelo de Lima Henrique e, particularmente, a minha opinião é de que não havia motivo para tal. Eu gostaria de saber se você conseguiu enxergar esses problemas na arbitragem do Marcelo em relação a prejudicar o Vasco, como os jogadores, inclusive até os mais equilibrados como o Juninho, né? Eles se manifestaram com certa veemência depois da partida. Você percebeu isso? Você acha que houve essa condução da partida? Com certeza. Os jogadores do Vasco e a torcida têm total razão. Afinal de contas, pela primeira vez, eles jogaram um jogo que o árbitro foi imparcial. Eles não tiveram nenhum pênalti a favor deles, que não existiu. O Dedé não teve que derrubar o Fred para o juiz não marcar pênalti a favor do Fluminense. Ou seja, eles têm mais a que reclamar mesmo. O árbitro não estava a favor nem do Fluminense nem do Vasco. Como eles estão acostumados sempre com o árbitro a favor do Vasco, então eles têm todo o direito. Agora, mais uma vez aqui, só para me explicar, no primeiro bloco eu estava falando do Abel. Em nenhum minuto, gente, eu estou tentando derrubar o Abel. Claro que não. O Fluminense ontem jogou de maneira organizada. Acredito eu que não foi por culpa do Abel, foi por culpa do plantel, que o plantel está jogando muito bem, está começando a se entrosar. Os jogadores são excelentes e estão se entrosando. E o Abel, no momento, o que ele faz? Ele tem mexido errado e tem escalado muito mal a defesa. Tudo bem, não tem outro zagueiro? Acho que tem. Acho que tem uma maneira melhor. O Valencia tem que ser titular desse time. Sabe? Eu não sei se o Leandro Eusébio e o Anderson juntos têm que continuar na zaga. O que você acha? Olha, eu sigo o relato do Trigo no bloco anterior. Aquela jogada do Anderson me causou calafrios, e a sequência dela é algo que, como diria o meu grande ídolo Rogério Skylab, é absolutamente fluminense.
o Diego invade, manda aquela granada na trave, ela explode, né? Todos nós ficamos estáticos ali, congelados em pleno deserto de 45 graus, e no contra-ataque o Fluminense consegue o gol. Claro, existe a magia do futebol, existe a circunstância, existe o momento, mas tudo poderia ter sido posto a perder naquele lance. Eu acho que a defesa do Fluminense tem problemas muito graves, né? E que isso, a conquista da Taça Guanabara, que nós tanto festejamos e alegramos aqui, ela não pode servir para ocultar isso, né? Isso é outra coisa que a torcida do Vasco também, essa geração mais jovem, não está acostumada. Ontem, a mística voltou. Ontem, o tabu começou a ser revertido a favor do Fluminense, porque o Vasco é o nosso eterno freguês. Oxalá. Eterno. E a prova está aí. Está nessa jogada, está na cabeçada que deu errada do Dedé. A mística, o tabu, que eu não gosto muito dessa palavra, estão sendo quebradas. Meu caro William, você que vivenciou a época gloriosa do Fluminense, embora você ainda seja jovem, bem mais jovem do que eu, mas você que acompanhou a época gloriosa do Fluminense na sua trajetória contra o Vasco, e depois desse momento onde o Vasco sempre tem prevalecido contra nós, quando não é, muitas vezes na técnica, é também por força da arbitragem, como é que você viu a partida de ontem por esse aspecto? A supremacia tricolor em boa parte da partida, a reação empolgante, a expectativa de construção de uma goleada, né? Porque isso não significa diminuir o Vasco. A gente teve plena possibilidade de executar isso ontem e mais uma vez não aconteceu porque não goleamos o Vasco. Não conseguimos golear o Vasco. Um dia conseguiremos. O que você acha disso? Houve uma época que o jogo do Vasco em São Januário era certo que tivesse um pênalti marcado a favor do Vasco, né? Isso, de uns tempos para cá, começou a parar um pouquinho, começou a ficar muito escrachado mesmo, ficou nítido, né? Então acabaram, acho que seguraram um pouco a onda. Agora, quanto ao jogo de ontem, o Fluminense simplesmente engoliu o Vasco. O Fluminense perdeu gols assim. Lembrando de um amigo aí nosso, o David, né, que acabou por... fazer o quê, né? O Fluminense perdeu 4 gols. Pois é, 4 gols. Com Fred, com Wellington Nem, o próprio Thiago Neves, quando já foi no primeiro tempo ainda 2-0, fechando o primeiro tempo. Então, assim, o Fluminense massacrou o Vasco. Se a gente for colocar em pauta isso, não há arbitragem que vá modificar um resultado de um time que esmaga o adversário. Ô, William, essa é a minha posição. Só um paralelo, vou até te fazer uma pergunta, aproveitando a pergunta que o Paulo te direcionou. Essa questão da arbitragem em relação ao Vasco e essa mudança no clássico, no panorama do Fluminense e Vasco, também não tem muito a ver com o período que o Eurico Miranda mandou na Federação do Rio de Janeiro, não? Provavelmente tem muito a ver. Agora, vai lembrar que depois da era Eurico Miranda, ainda assim, muitos jogos lá em São Januário, sempre um pênaltizinho para o Vasco. Então é complicado, né? Nunca é demais lembrar que, recentemente, houve a contratação da filha do Rubens Lopes para trabalhar no departamento jurídico do Vasco. No momento em que o Vasco vinha em franca decadência em termos de poder na federação, depois da saída do Eurico e tudo, o Vasco conseguiu reverter um pouco isso. Agora, nunca é demais lembrar também que o Vasco é um time bem organizado, a gente também não pode colocar tudo só na conta da arbitragem, né? A última partida entre Fluminense e Vasco, eu acredito que o árbitro tenha nos prejudicado na partida do turno e tenha até subtraído do Fluminense uma chance qualquer de vitória. Mas ontem não há nada o que se falar da arbitragem, nem para um lado nem para o outro. Eu acho que a arbitragem foi o que deve ser, imparcial, apitou o que aconteceu dentro de jogo, não houve invenção ontem no jogo. Você falou da última partida do Fluminense com o Vasco. Agora, na penúltima partida, né? O que é a atitude da torcida? Se os torcedores simplesmente tivessem reclamado, ficassem de braços cruzados, possivelmente ontem, a gente teria sofrido mais uma vez com a história da arbitragem. Eu diria o seguinte, eu sigo também a opinião do Trigo em relação à outra partida, né, a partida do turno. É claro que a arbitragem nos prejudicou enormemente, mas ela não foi, digamos assim, eu não sei se foi exatamente o fator que fez com que o Fluminense perdesse a partida. Bem antes de tomar o gol, já estava ficando nítido para mim que o Fluminense estava em decomposição física e tática em campo, que foi muito diferente
dessa fase final agora, tanto na partida contra o Botafogo e principalmente na partida de ontem. Eu perguntaria... Eu tô achando que vocês estão fugindo muito dessa história aí, falando muito de arbitragem. Peraí, você, nem o Paulo, nem o Willian, em nenhum momento aqui falaram quem foi o craque do jogo ontem. Peraí, me botam aqui na Berlinda, querem que botaram eu o Trigo fale? na Berlinda, botaram o Marcelão na Berlinda. Não, então eu Peraí, falo. agora vocês vão ter que falar também, cara. Não, mas eu falo tranquilamente. O Deco, para mim, fez uma das partidas mais extraordinárias dele com a camisa do Fluminense. Lembrou E mais muito do que dele. isso, ele fez um ressurgimento da minha infância, da infância de quase todos nós aqui, que sempre foram criados, acostumados com jogadores monumentais, magnânimos do meio de campo, coordenando as ações, carregando a bola com categoria, abrindo os lances no momento certo. A jogada toda do gol do Deco demonstra o craque que ele é. Quando ele recebe a bola, ele já está olhando para o gol, percebe os passos do Fernando Praz e chuta exatamente onde ele teria dificuldade de voltar. Tanto é que o Fernando Praz volta desesperadamente para o gol e não consegue evitá-lo. Aquilo foi genial, porque ele viu o Fernando Praz no primeiro pau e ele jogou a bola na direção dele. Ele deu uma chapa ali para a bola ir na direção dele, fazer uma curva, sabe? Ele ficar esperando a bola ali, a bola fazer uma curva e morrer do outro lado. Foi genial. Eu tento resumir da seguinte forma. O jogador pereba daria um bico, a bola iria na direção da bandeirinha de escanteio, qualquer uma das duas, tanto faz, e passaria muito longe do gol. Se fosse o Edinho. O Edinho antigo acertaria o gol. Não tô falando o Edinho, não. Tô falando o Edinho agora. O Edinho atual... Não o grande Edinho, não. Eu gosto do Edinho, eu acho o Edinho legal. É só dele ter o nome de Edinho, eu já acho legal. Mas, enfim, eu também concordo com a mesa. A atuação dele foi perfeita. Eu acho que ele precisa manter esse ritmo de jogo atual e continuar como ele está, que assim ele vai longe das Laranjeiras. Ah, mas peraí, ele também não falou do craque do jogo. Tem que falar também. Fala do craque do jogo, Willian. Fala tudo. Fala dos craques todos. Fala da torcida. Aliás, queria mandar um abraço para os jornalistas da imprensa segmentada, sempre de olho nas belezas e nas novidades das arquibancadas tricolores durante toda a Taça Guanabara. Queria falar do... Tô com o Paulo, tá? O Deco, pra mim, foi o craque do jogo. Eu perdi, só eu botei no Fred. Agora, não posso deixar de lado, realmente, a atuação do Fred, que, mais uma vez, quando mais precisamos, ele foi lá e marcou 2 gols. O Wellington nem. Mas o Deco, pra mim, estraçalhou o jogo. E o Fred tem uma qualidade que é incrível, e ontem ele exerceu isso de uma forma sensacional, que é parar todas as bolas que vêm rifadas da defesa. O chutão do goleiro, a bola chutada para frente, ele domina a bola fica com ele, e isso prende o time no ataque, né? A bola não bate e volta. Contra o Botafogo ele não esteve bem, ele não conseguiu fazer isso. Ontem foi impressionante. Eu acho que tem um pouco da genialidade dele, da inteligência de fugir do melhor marcador do Vasco, que é o Zacarias, né? Não, Dedé. Ele jogou em cima do Rodolfo, que fez uma partida péssima, e ali ele conseguiu prender o Fluminense no ataque, prender todas as bolas do Fluminense. A atuação do Fred foi destacada também. Ô, Trigo, sabia que o seu Juarez, uma pessoa finíssima, o pai do Fred, estava me contando ontem, que o Fred só sabe isso tudo por causa dele. Foi ele que ensinou tudo. Ensinou a matar, dominar, dar cabeçada daquele jeito. Tá certo, mas é muito importante seguir os ensinamentos do jogador pai também. sempre, né? Vamos contratar seu Juarez imediatamente para trabalhar na base do Fluminense. Precisamos disso. Eu queria fazer justiça ao Fred aqui também, que não foi tão bem na partida contra o Botafogo. O que você lembrou, Trigo, tem muita procedência, porque naquele épico momento que nós vivenciamos do time de guerreiros, o Fred fazia exatamente isso. Nas partidas que nós vencemos até os 30 minutos do segundo tempo, ninguém mais tocava na bola do adversário, porque a bola ia para frente, o Fred matava, valorizava, recebia faltas, protegia. Eu senti falta dessa proteção que você se refere, de prender a bola no ataque. Sim. Quando o Fluminense está em vantagem. Isso não aconteceu ontem, tanto que nós fomos pressionados no final. Mas todas as bolas que vieram, ele conseguiu dominar, botar no chão e dar jogo na frente, com os jogadores de frente que a gente tem. Sempre que a bola estiver ali, vai sair alguma coisa interessante. Assim como com os jogadores que a gente tem, sempre que a bola estiver lá atrás, vai sair alguma coisa desesperadora. Então é ideal que a bola esteja no nosso campo de ataque sempre. No próximo bloco, mais melhores e fantásticos debates no Fluminense Debate e a presença de um incrível treinador do futebol brasileiro que falará sobre seu artilheiro desastrado. Daqui a pouco a gente volta.